Boa noite. Seja bem-vindo ao ciclo de debates Viva Unesco. Esta é uma iniciativa do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, o Unesco. Há 33 anos contribuímos para o fortalecimento da saúde pública, da saúde coletiva, do SUS em nosso país. Queremos e precisamos do seu apoio, da sua participação. Há 3 meses, desde julho desse ano, logo após o 5º Congresso Paranaense de Saúde Pública, que contou com a participação de 800 congressistas, 600 deles participando de 25 minicursos, da 6ª Mostra Paranaense de Pesquisas e de Relatos de Experiências em Saúde, eventos que se realizaram simultaneamente, e essa mostra contou com 400 trabalhos sendo apresentados. Desses 400, o 5º Prêmio Inova Saúde Paraná premiou 28 autores de trabalhos distribuídos em 8 eixos temáticos. Ou seja, um evento pioneiro no Paraná, realizado virtualmente, e que teve um sucesso científico e de participação. No entanto, foi mal sucedido do ponto de vista financeiro. Infelizmente, terminou com o evento com a entidade, o Unesco, ficando insolvente e prestes a fechar as suas portas. Decidimos, então, e graças à dedicação de uma pequena, mas aguerrida equipe de voluntários, lançar a campanha SOS Unesco, da qual este ciclo de debates faz parte. Visite o nosso projeto no endereço da plataforma Quicante. Não se trata de uma campanha de doações. Estamos, sim, oferecendo possibilidades de inscrições nos eventos do próximo ano, com preços em várias faixas e também de novas associações para associados. Queremos oxigenar, modificar, renovar o nosso quadro e a nossa direção, que será eleita em novembro, dia 30 de novembro, quando completaremos 33 anos. Hoje, dando continuidade ao ciclo de debates, contamos com a participação de uma convidada especial, a doutora Albertina Duarte Takeuchi, é médica ginecologista e obstetra, com doutorado e mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é médica sanitarista, também da Faculdade de Saúde Pública da USP, responsável pelo ambulatório de ginecologia da adolescência do Hospital de Clínicas de São Paulo. É coordenadora do programa Saúde da Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde e coordenadora estadual de Políticas para a Mulher da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. A doutora Albertina foi indicada em 2005 pelo movimento Mulheres, 1000 Mulheres, para o Nobel da Paz. Seja bem-vinda, doutora Albertina. Estamos honrados e felizes por contar com o seu apoio e a sua participação. Temos um copo d'água sobre a mesa, o meu está aqui. Como dizia o nosso saudoso e professor Carlos Gentili de Mello, um copo d'água na mesa é garantia de que teremos conferência. A nossa equipe de apoio está a postos. Os interessados em fazer perguntas podem enviar-nos pelo chat das redes LinkedIn, Facebook, Instagram ou YouTube, e que após os 30 minutos da exposição inicial da doutora Albertina, a conferência continuará com um bloco de perguntas e respostas, de igual duração. Fique à vontade, doutora Albertina. A palavra é sua, o microfone e o vídeo também. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito sensibilizada, muito agradecida por esse convite, até porque, para quem não está ouvindo, para quem não conhece, a história do Paraná, a ligação do pessoal de São Paulo com o Paraná foi muito forte. Estava lembrando agora, você falou do Carlos Gentili de Mello, a gente está aqui diante do Sérgio Aroca, todas as pessoas tão queridas na história. E, para quem não sabe, os encontros populares
do Paraná, eu tinha muita inveja, porque a gente não conseguiu fazer aqui em São Paulo os encontros populares que foram feitos no Paraná, em várias regiões. E eu tive a honra de falar da saúde da mulher, do direito ao planejamento, do direito à saúde reprodutiva e da mortalidade materna naquela época. Foi muito forte. Então, as pessoas de vocês fazem parte também da minha vida. Não sei se vocês sabem, a gente fez, ajudou a desenhar o SUS nos anos 88, né? Fomos da comissão de redação, e quero lembrar aqui também o Cordone, Luiz Cordone, querido amigo, né, que faleceu, o João Campos e vocês que fizeram uma história, fizeram homenagem para ele, todos que estão aí e que fazem parte da minha história de vida e de luta, né? Muitas vezes eu falei, vou ficar só sanitarista e vou deixar de ser ginecologista e obstetra. Ainda nos tempos, quando você foi deputado, todas as esperanças, todas as leis que nós, na Assembleia Legislativa, fazíamos. Então, é muito forte. Bem, quero repensar com vocês a questão da adolescência, né? O programa do adolescente de São Paulo, ele surge antes do SUS, por quê? Nos anos 86, a gente vinha do movimento de mulheres e as mulheres nos diziam que não queriam que seus filhos tivessem a mesma trajetória das mulheres, né? Elas diziam, eu não quero que meus filhos e minhas filhas tenham a vida desgraçada que eu tenho. Então, a ideia da adolescência, desse momento importante, surge nos anos de 86 e já trazendo toda a experiência que a gente tinha dos atores, dos encontros populares, colocar num movimento de prevenção a questão do desenho de um programa da adolescência. Por que adolescente é tão importante? Vamos lá. Nós temos 1,2 bilhões de adolescentes no mundo. Isso faz parte, praticamente 16% da população do mundo, 10 a 20 anos é a faixa de idade que é pela Organização Mundial de Saúde, que é considerada adolescência, nós consideramos jovens até 24 anos. Então, esses números são importantíssimos. Nós temos, no Brasil, 33 milhões, nós temos em São Paulo 6,5 milhões de adolescentes e no Paraná 1,8 milhões. Então, é uma população que está no movimento, né, de entrar na vida adulta. Sobreviveram à mortalidade infantil e começam a ter as doenças e a saúde e os direitos buscando, então, nessa faixa de vida. Bem, e como é que estão os adolescentes do Brasil? Nós temos, na adolescência, 6,6% de analfabetos, né? Isso é muito sério, porque nós temos 13%, onde o direito à educação é fundamental, nós temos no Nordeste 14% de analfabetos. Claro que a desigualdade vem quando no Brasil a gente tem que, na região sul, 3,3%, mas no Brasil, como um todo, 7% de analfabetos, né? E aí, quando a gente percebe que apenas 50% vão até o ensino médio incompleto, né? Então, nós vamos ter pessoas sem instrução, ensino incompleto, e o ensino fundamental, 8% completo, né? Vocês vão ver que o ensino superior completo, 17%. Então, o direito à educação já começa a ser desigual por regiões. Bem, e quando a gente percebe quais são as maiores causas de morte de adolescentes, nós vamos perceber que esses adolescentes podem viver. Então, a primeira causa no mundo é o suicídio das meninas, a segunda, complicações de maternidade precoce, HIV/AIDS, acidentes e gastroenterites agudas. Então,
Essas são as maiores causas de morte em meninas. Dos meninos, né, no mundo, nós vamos ter acidentes, violência e suicídio. Então, os adolescentes, eles não morrem, eles são mortos, mortos por causas que nós podemos evitar. E quando a gente percebe no Brasil, os meninos, é a violência, que é a principal causa de morte entre jovens, a violência tem aumentado, o Brasil é o quarto país onde mais se matam adolescentes e é o quinto onde mais são mortos, né? Então, veja bem, nós estamos numa verdadeira guerra que podia ser evitada se nós tivéssemos um outro esquema de atenção aos adolescentes. Os acidentes por causa externa, mas aí também entra muitos casos de tiros e de tiros perdidos, mas acidentes de carro ou acidentes, atropelamentos. A infecção respiratória, o afogamento e o suicídio. Nas meninas, nós vamos ter infecções respiratórias, suicídio, que está aumentando, a infecção intestinal, e a quarta causa, os problemas relacionados à maternidade. Nós podíamos imaginar que as meninas, adolescentes, não podiam ter morte materna, mas nós temos que, no último censo, morreram 228 meninas por mortalidade materna, praticamente uma quase por dia. E, pasmem, tivemos 28 meninas que morreram de 10 a 14 anos por mortalidade materna. E acidentes do trânsito, então, fica na terceira, na última causa entre as cinco. Bem, as meninas do mundo, elas se casam, né, muito cedo. Nós vamos ver que na América Latina, antes dos 18 anos, 24% das meninas se casam, enquanto que na Europa e na Ásia Central, 12%. E quando a gente percebe a taxa de fecundidade, nós vamos ver que o Brasil está bem acima, bem acima da média mundial. A média mundial no mundo de fecundidade é cada 1.000 adolescentes, 44, né, adolescentes são mães. E a média do Brasil, né, é acima da média mundial. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma taxa de fecundidade parecida com a Bolívia, com o Paraguai, com a Colômbia e com o Peru, né, maiores até. Bem, a média do Brasil é 62, como eu disse, e eu tenho muito orgulho da média em São Paulo estar 22,4, praticamente parecida com a média dos Estados Unidos. Isso não foi um trabalho meu, foi um trabalho de uma equipe que esse programa tem 33 anos, da mesma forma que o Inesco tem 33 anos, a gente também está comemorando esses 33 anos aqui em São Paulo do programa. Por que eu estou trazendo a adolescência? Que se tem e a gravidez, se tem uma situação de desigualdade, é a menina que engravida. A menina que engravida, ela fica fora da escola, ela é desigual nas suas oportunidades de trabalho, e quem está fora de escola desenvolve menos habilidade em relação à vida, em relação ao trabalho. E o Brasil tem gasto 10% do seu PIB nas consequências da gravidez na adolescência. Para vocês terem ideia, a China gasta 1%, né? Alguns países, como a Suíça, gastam 2% do seu PIB, e, claro, os países africanos gastam 30%. O que é isso? Com a mortalidade infantil, com fora da escola, com a morte dessas adolescentes, né? E uma das discussões, durante muitos anos, se a gravidez na adolescência ela é uma decisão ou falta de poder de decisão. Fiquei muito feliz de estar na Organização Mundial de Saúde há 5 anos e que nós discutimos cada vez mais que a gravidez ela é uma violação de direitos, porque essa adolescente que engravida não teve acesso à saúde, à educação, à cultura e ao futuro. Então, ela engravida, né, por uma falta de poder de decidir seu futuro.
Então, é num caminho da desigualdade. E nessa questão, a gente começou a trabalhar nos anos 90 e 95, o que tinha a ver a sexualidade com o plano de vida na adolescência. Então, nós passamos a entender que as meninas tinham medo de não agradar, isso nos anos 90, e os meninos tinham medo de falhar. Isso mostrava, naqueles anos, a desigualdade de gênero. A menina era educada para agradar o parceiro, e o menino, com medo, essa situação de opressão, de medo de falhar. Isso mudou a história em várias situações. Nós apresentamos esse trabalho, ele fez parte da minha tese também, mas, veja, os adolescentes conheciam nos anos 90 os métodos anticoncepcionais. Eles sabiam o que fazer, eles conheciam os riscos da AIDS e conheciam, estou falando aqui só dos métodos, mas conheciam também as drogas. Então, quando a gente trabalhava assim, eles não utilizaram na primeira relação. E eles sabiam o que era para evitar a gravidez. E não era falta de acesso aos métodos, era a falta de habilidade de negociação. Então, isso mudou, porque durante muitos anos a própria saúde pública insistia de que era falta de informação. Não é falta de informação em relação à sexualidade, é falta de segurança, é a insegurança na negociação. Então, eles conhecem a camisinha, conhecem os métodos, mas, ao usar, é preciso um aprendizado, uma habilidade. E a questão da gravidez, ela é a ponta do iceberg. Essa menina que é grávida, ela cria filhas grávidas, ainda na adolescência. Hoje, 40 anos quase do programa, nós temos, então, meninas que foram mães, foram avós, e agora tem os seus netos também, grávidas adolescentes. Bem, e isso eu vou voltar de novo, a gente passou a trabalhar muito com a roda de conversa. A roda de conversa, no tempo da pandemia, foi um esquema, que a gente trabalhou realmente para conhecer o que os adolescentes falavam. Nessa roda de conversa, mesmo tempo online, a gente descobriu o óbvio. Adolescentes estavam sem acesso aos métodos anticoncepcionais. A gente acha que vão haver 600 mil adolescentes no mundo, na América Latina, desculpe, que terão filhos na América Latina, e nós achamos que, pela estimativa, que 17 milhões de mulheres serão mães sem querer. Por quê? Não só os serviços de saúde não estão dando os anticoncepcionais, como muitas mulheres estão com medo de ir às unidades básicas, e também o que nós estamos percebendo é o aumento da violência e da submissão. Hoje, nós tivemos cada vez mais nós temos meninas que foram abusadas. Eu, antes dessa live, estava participando aqui da questão do abuso infantil, e hoje a gente sabe que hoje muitas mulheres estão dentro de casa com seus abusadores. Mas, quando a gente fala também do conhecimento, né, da questão dos riscos da sexualidade, nós tivemos que 460 mil meninas jovens entre 10 e 24 anos foram infectadas pelo HIV. Então, onde a gente percebe que metade dos casos de HIV ocorrem ainda na adolescência. Então, a primeira relação sexual, ela passa a ser risco de gravidez, risco de HIV, risco de doenças sexualmente transmissíveis. Não por acaso, a gente percebe o aumento do HPV, e já, né, hoje, a gente tendo aumento de câncer de colo de útero em adolescentes e meninas com 20 anos já com lesões cancerígenas. Porque, embora o HPV, a gente saiba que ele tem 5 a 10 anos de evolução, o fato de não tomarmos
providências, vai fazer com que uma juventude muito nova, 21, 22 anos, já possam ter câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero mata 4.800 mulheres, né? 4.800 mulheres por ano no Brasil, e cada vez mais jovem. Nós tivemos uma situação concreta que foi a vacina do HPV. Vocês lembram quanta coisa aconteceu em relação à vacina do HPV, que dar uma vacina do HPV era incentivar a sexualidade, a atividade sexual. Então, isso foi mais um, né, dos mitos que a gente trabalhou, né, quando se falar de sexualidade, era, na verdade, incentivar a atividade sexual. Claro que não é, todas as evidências científicas mostram que não. E quais foram as recomendações que a OPS fez para a América Latina e o Caribe? E o que a gente espera? Que os serviços públicos, o terceiro setor e as ONGs passem a também aceitar essas recomendações. Então, tornar a gravidez da adolescência e suas causas e impacto mais visíveis com dados agregados, relatórios e histórias. Na verdade, a gravidez na adolescência foi, dentro das metas do milênio, uma evidência, a gravidez na adolescência é um indicador de desenvolvimento, e uma das recomendações das metas era, além de diminuir a mortalidade infantil, diminuir a gravidez e diminuir a violência. Nós sabemos que as mães na gravidez, as mães grávidas adolescentes, se não tiverem todo um apoio, elas passam também a ter menos condições de cuidar dos seus filhos, maior violência e também maior mortalidade infantil. As recomendações da OPAS, que a gente segue e gostaria que seguisse o Brasil, era desenhar intervenções para grupos mais vulneráveis, que sejam adaptados às suas realidades e que abordem seus desafios específicos. Envolver e capacitar jovens para atuação nas políticas públicas. Quer dizer, na verdade, fazer uma política pública para que o jovem desenhe o que ele quer, como ele quer ser atendido. Então, e abandonar todas as intervenções ineficazes e investir em intervenções comprovadas. Bom, quero deixar aqui claro que, por exemplo, algum tempo atrás nós tivemos uma intervenção dizendo que era importante a abstinência sexual. Bem, os países que investiram na abstinência não tiveram resultados eficazes. Os estados dos Estados Unidos, no tempo Bush, que pensaram na abstinência sexual, tiveram um aumento da gravidez na adolescência. E, então, essas práticas não comprovadas, elas seriam importantes serem divulgadas para que a gente possa diminuir os indicadores. Bem, fortalecer a colaboração intersetorial. Na verdade, a saúde, ela é apenas uma das partes, né, da intervenção para que a gente diminui essas situações de desigualdade. A cultura, a educação, o trabalho, né, e o esporte, todas as intervenções setoriais. E por isso a importância, fiquei muito feliz desse tema, para pensar nas ONGs e no terceiro setor que possam focar em programas sustentáveis e de grande escala. Então, na verdade, o que nós queremos? Criar um ambiente propício para a igualdade de gênero e a saúde dos direitos sexuais e reprodutivos do adolescente. Na questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a igualdade de gênero passa a ser uma ação buscada, a questão do meio ambiente, ela está junta, e principalmente a questão da violência. Como eu disse hoje, nós temos vários relatos dos jovens em situações de violência. Bem, na verdade, o que a gente pensou em 86? E a cultura do acolhimento à adolescente, né? Adolescente, né, que pudesse viver
que a gente pudesse sentir e que pudesse agir. Foi muito importante, né, esse andar, né, não sei se vocês se lembram, a Alma Ata acontece em 1978, nós fizemos agora, no dia 19 de setembro, o aniversário do SUS e o aniversário de Alma Ata. Alma Ata, 134 países desenharam o que a gente queria na atenção primária. E, realmente, né, a cultura do acolhimento adolescente não deixaria de pensar no desenho do SUS e também nas recomendações de Alma Ata. Bem, e aí a gente pensou nesse programa, né, quando a gente revê, né, as recomendações, que seria fundamental para o Brasil um programa que tivesse integralidade, que tivesse inovação, que tivesse serviços amigáveis, que tivesse uma participação social, que tivesse produções científicas e advocacy, com a militância dos próprios adolescentes. Um programa que a gente espera é que aumente a oferta, melhore barreiras, diminua, aumente as redes, aumente a amigabilidade e tenha avaliação de qualidade. Um programa para o Brasil teria que ter qualidade e acesso, o que é possível, porque nós temos um serviço no mundo, no Brasil, que é o maior do mundo. O desenho do SUS, com todas as situações que a gente está vendo hoje, né, ele foi desenhado para ser o melhor programa. E a pandemia mostra, efetivamente, quantas 1000 mortes seriam a mais se nós não tivéssemos o SUS. Bem, na adolescência, olha a água do Carlos Gentili. A importância que o adolescente ele busca a si mesmo e busca a sua identidade. Ele se despede do seu corpo infantil, do seu mundo infantil e busca um futuro. Ele tem onipotência, ele tem necessidade de intelectualizar e fantasiar, e ele constrói gêneros e papéis. O adolescente tem dificuldade de trabalhar com a temporalidade. Então, a importância dessa alfabetização, do desenho da realidade. Então, muitas vezes o adolescente diz, é muito tempo para mim, é pouco tempo para mim. O tempo fictício e o tempo de fantasia. E o adolescente tem uma tendência grupal. Com certeza, nós sabemos hoje que quantos mais grupos o adolescente tem, grupo da escola, grupo da família, grupo do esporte, grupo cultural, mais ele negocia, né, com essa capacidade de negociação. As empresas hoje sabem perfeitamente. Uma das formas de saber se esse adolescente, se essa pessoa tem habilidade, é entender que grupos ele participa. E hoje, a tendência grupal, como eu disse, a gente está trabalhando com a tendência grupal online. Todos os adolescentes querem ter um grupo. E o adolescente que se suicida é aquele que não tem grupo, é aquele que está isolado. Então, o isolamento, ele é responsável também pela maior aumento de suicídio e maior depressão, que são hoje as situações concretas em relação aos jovens na pandemia. Bem, o que um programa seria? Trabalhar com a autoimagem, com a autoestima, com direitos, gênero, segurança, autocuidado e cidadania. Você trabalhar com a vulnerabilidade, você trabalha com a proteção. Quer dizer que em São Paulo a gente teve uma redução de 55% na gravidez dos adolescentes. Nós tivemos treinamento de equipes, webconferências, políticas públicas, leis e ações, parcerias intersetoriais. Os diversos programas que nós fizemos, que são Centros de Atenção à Saúde do Adolescente, tiveram nas diversas cidades de maior vulnerabilidade ações do terceiro setor, ações de ONGs, junto com as políticas públicas. Bem, o Brasil não conseguiu responder pela meta do milênio, nós tínhamos 27 mil adolescentes, que era 3 por hora, praticamente a cada 19 minutos
tinha uma adolescente que era mãe, isso em 98, e passamos para cada 22 minutos uma menina de 10 a 14 anos que é mãe. Então, nós temos praticamente, vamos para frente, praticamente 550 mil adolescentes que são mães, são 50 nascimentos por hora no Brasil, quer dizer, 450 mil crianças que têm outras crianças, então 1 milhão por mês de pessoas vulneráveis. E São Paulo, fico muito feliz dessa redução de 55%. Se São Paulo não tivesse participado, ele participou com 10%, então o Brasil teria menos 10%, né, 55% representando 10%, teria menos do que 10% de redução, menos 10%. E aqui a gente ainda tem, em São Paulo, um nascimento a cada 3 horas e 48 minutos, mas tivemos uma redução de 49%. Então, vejam bem, 10 a 14 anos. Quero dizer para vocês que eu já fiz parto de menina de 10 anos, de 11, de 12, vamos para frente. Bom, reduzimos, então, também a segunda gestação. Aquela adolescente que engravida de novo, ela volta a engravidar. Vamos para frente. Atenção, quem engravida, volta a engravidar após 2 anos, em 40%. E 60% após aborto, 6 meses depois. Quem engravida pela segunda vez, está fora da escola. Aí essa não retoma. Já é difícil aquela adolescente voltar para a escola. Então, estou insistindo nesses 30 minutos da gravidez, que é esse o momento de dominação dessa mulher. Ela não tem autonomia. E quais seriam os caminhos sugeridos? SUS, ECA. Nós temos uma lei de 25 de agosto, aqui em São Paulo, feita em 25 de agosto, que eu disse, 2005, que oficializa o programa do adolescente no estado de São Paulo. É a primeira lei da América Latina, mas não é a primeira de um país. A Argentina fez essa lei, e eu tive lá nessa época na Argentina, e eu fiquei muito triste que o Brasil não aceitou essa lei, ou não fez essa lei. A sensibilização do Legislativo e Executivo é fundamental, as parcerias com a educação, saúde, cultura, justiça e cidadania. Nós criamos também casas do adolescente itinerante, isto é, em vários lugares, a gente poder atender os adolescentes, além das unidades básicas. E a gente está criando a linha de cuidado, uma linha de cuidado específica para que as unidades básicas tenham ferramentas para atender os adolescentes, do ponto de vista psicológico, social e do ponto de vista físico. O projeto de lei já foi aprovado em São Paulo, na cidade, que é a roda de conversa. A roda de conversa que pode existir na escola, no esporte, nas unidades básicas. Bom, quais foram os pontos de tensão pós-pandemia? A educação. Muitas adolescentes e adolescentes fora da escola, condições emocionais, comportamentos psicológicos, a questão da saúde que eu já disse, maior desigualdade no acesso, a questão da violência, a questão da economia e do emprego, pais fora do emprego e adolescentes começando a ajudar na renda. Então, a gente entende que depois da pandemia, muitas desigualdades vão acontecer. Bem, lembrar as normas e jurisprudências internacionais, a ONU, a OIT, a Unesco, a OPS, a ONU. Disseminar os ideais da paz, o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais, solidariedade e dedicação aos objetivos de progresso e desenvolvimento. Na verdade, essa é o que norteia, né, as normas internacionais. O Brasil é signatário, espero que não se esqueça. Então, impacto e desafios dos jovens tem nas condições econômicas e sociais e do bem-estar das gerações futuras. Qual é esse impacto? Esse adolescente, ele vai ser adulto de amanhã. E a gente comemorar os anos da juventude, que foi em 85, o Ano Internacional da Juventude, que esses marcos
como o Ano Internacional da Mulher, com a Década da Mulher, tudo foram aproveitados pelos movimentos democráticos para que a festa pudesse ser uma denúncia. Na verdade, não é uma comemoração, é uma denúncia do que não temos. Então, em 90, nós fizemos o ECA, o SUS, a Lei Orgânica da Assistência Social e a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Para quem não se lembra, vamos pensar, né? 88, vamos para cá, 88, né? Foi o ano da Constituinte, foi o ano do SUS, era todo um ano, mais para frente, um ano de ebulição, onde nós desenhávamos o futuro que queríamos ter. Então, importante fortalecer políticas públicas, envolver e escutar o adolescente, fortalecer métodos anticonceptivos que agora, eu que já denunciei tanto e não acreditava muito nisso, e agora acho importante de ter anticoncepcionais de longa duração, a educação, manter adolescente dentro da escola, serviços que possam fazer com que essa adolescente continue na escola, trabalhar para a equidade social e igualdade de gênero, e os projetos das ONGs, público e privado, focados e adequados para os resultados. Bem, quero dizer, essa linha de cuidado que nós escrevemos junto com a medicina preventiva, e lembrar que, eu falei do Luiz Cordoni, a Cecília Donângelo, uma grande socióloga, querida amiga, e ela trabalhou muito, ela foi orientadora de várias teses de pessoas, e lá a gente volta, então, à medicina preventiva da USP, fazendo essa linha de cuidado, e esse é o livro que nós temos online, que foi lançado agora, que vocês podem receber. Para frente. E agora, uma coisa muito importante, a história, né, das meninas adolescentes grávidas, que a gente trabalhou com Portugal, e com o professor Rui Paixão, de Portugal, onde a gente tem um bom conhecimento de como Portugal conseguiu reduzir a gravidez da adolescência, reduzir a questão das drogas, e agora nós tivemos o papel na pandemia, com toda a atuação dos agentes de saúde nas aldeias. É muito forte. Eu tomei conhecimento, ao escrever esse livro, dessa saúde pública voltada para a população, um SUS muito diferente. Bem, e essas são as casas do adolescente, que eu vou passar rapidamente. Casa não é casa, é centro de atenção à saúde do adolescente, onde é uma atendimento integral, multiprofissional e intersetorial. E aí, né, eu gostaria muito que os adolescentes do meu país, do nosso país, pudessem ter uma gravidez de sonhos e de esperança. E voltando, que todos os adolescentes aprendessem, nós somos desiguais, mas nós somos desiguais? Não. Nós somos diferentes na cor, na pele, no sexo, nas opções sexuais, mas não podemos ser desiguais. Então, essa é a minha proposta, através de todas as parcerias, para que a gente termine essa desigualdade no nosso país. Albertina, que beleza. Eu fiquei fixado aqui, grudado na sua exposição, consistente, objetiva. Você não precisei puxar a tua orelha nem um minuto, você cumpriu aí os 30 minutos com tranquilidade. Fiquei preocupado um pouco na hora que você começou a engasgar, por conta de ter esquecido a água, né, de ter deixado de lado, mas eu tenho certeza que os que estão assistindo, e temos muitas pessoas, pelo que a gente tem de controle, deve ter adorado, e já tenho recebido aqui algumas manifestações nesse sentido. Com a sua conferência, o prestígio do ciclo de debates fica consolidado. Toma mais um pouco d'água, se respira fundo, que nós temos aí algumas perguntas que já chegaram, eu vou passar para você, mas queria também me dirigir aos participantes, ao público que está assistindo, que não deixe de, depois de terminar essa conferência,
de visitar no site do Quicante ou no site do Inesco o projeto que a gente lançou e que está desenvolvendo. Participe dele, nós fizemos tudo isso para você. E a Albertina, quando aceitou o convite, sabe muito bem, ela relembrou aí a história da participação dela mesmo na saúde do Paraná. Tudo isso que ela falou é verdadeiro, eu sou uma das testemunhas daquele tempo, e esse foi um dos motivos, inclusive, pelos quais a gente foi atrás da Albertina. Quando você falava agora há pouco do livro, Albertina, eu me lembrava que, se for possível, a gente poderia rapidamente, na próxima semana, nos próximos dias, ver a forma de disponibilizar esse livro na estante virtual do Inesco. É uma estante que foi criada pelo João Campos há alguns anos. Existem vários livros que estão ali disponíveis, várias obras, e se não houver empecilho, a gente gostaria de poder também mais uma forma de facilitar o acesso. O que você acha? É possível isso? Total, total, muito feliz. A linha de cuidados, o outro livro de Portugal, é muito incrível. Olha, você sabe que eu sou portuguesa, eu vim com 7 anos de lá, mas eu nunca fiquei tão. Agora, parece que o tempo vai. Então, quando eu fui para Coimbra, perto da minha aldeia, você imagina o que foi para Portugal eu ir como professora convidada, né? Eu que saí de lá com 7 anos. E aí, a responsabilidade de Portugal, incrível, assim, na questão da metodologia, das ações que deram certo, da avaliação, né? Então, esse livro, A Maternidade, custou muito. E aí eles passaram por crivos e entenderam que o programa do adolescente de São Paulo era creditável, né? Então, eles disseram, não, os recursos estão aí. E aí a gente fez as histórias das mulheres portuguesas. Lá, as ciganas, só as mulheres ciganas é que são mais grávidas. As mulheres vulneráveis já passaram dessa etapa. E quando eu vi a mortalidade materna 30 vezes menor do que a do Brasil, eu fiquei muito envergonhada, muito envergonhada. E agora, na pandemia, a gente percebe, né, quanto que eles trabalharam, né? Então, é uma saúde pública que me orgulha, né? E a gente está muito em contato. Bom, eu queria eu vou mandar esse livro para vocês, a linha de cuidados já está disponível, eu já mando, e eu acho que as memórias, né, que eu tenho, ontem eu estava conversando com o pessoal do Apoiar, que é um site que a gente está trabalhando aqui com a Faculdade de Psicologia, atendendo as mulheres e os adolescentes, ela até me disse, não, eu gostaria de participar, gostaria de colocar disponibilidade dessa pesquisa que nós temos agora nos tempos de pandemia. Então, eu acho que essa volta, para mim, é muito emocionante. Depois que você tem mais de 60 anos, você tem licença poética para falar o que você quiser, né? Porque senão, como é que vai ficar, né? Então, já não tinha muito limite, agora menos ainda. Então, veja, eu fico muito feliz de poder estar colaborando. Eu acho que esse registro é fundamental, Márcio. Inesco tem que continuar. Eu acho que eu até me permito pensar num centro de memória para os adolescentes. Eu conversei com Portugal, disse, olha, eu vou falar amanhã lá na Inesco, eu queria, no Inesco, né, no Instituto, eu achava importante que essa memória, que a gente pudesse ter uma memória também Brasil-Portugal, né, porque tem muita coisa importante na língua portuguesa e que a gente pode auxiliar as colônias, né, ex-colônias. Né? Olha, Bertina, por coincidência, desde 2016, nós temos uma relação bastante estreita com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, lá de Lisboa, com a
doutora Ana Jorge, que foi ministra da Saúde lá em Portugal, né, uns anos atrás. Uma mulher, né? Portugal tem muito, uma mulher. A atual ministra, que é a Marta Temido, que eu não sei se você conhece, fiquei conhecendo numa dessas idas lá. As duas estão sabendo da sua conferência. Dificilmente, eu acredito, estejam assistindo, porque Portugal agora já é meia-noite, né? Já é meia-noite e pouco. Mas a sua conferência está sendo gravada e o Ivan, que está aí conosco, fazendo a parte da técnica, providenciará nos próximos dias a edição da conferência e nós vamos mandar tanto para a Marta, a ministra, como para a doutora Ana Jorge, e quem sabe essa tua ideia a gente possa vir a desenvolver, porque o Unesco promoveu, nesses últimos congressos, a vinda delas para participar de minicursos, conferências em torno da questão dos cuidados paliativos, em torno da saúde integral, né, e em torno da história também. Nós tínhamos, não sei se vamos dar continuidade, ao projeto de preservação da memória da saúde pública no Paraná e em Londrina, particularmente. Nós criamos 2 centros de documentação e memória, da Alto Paranaguá, em Londrina, e Volta e Pecuá, para o Paraná todo. Mas temos aqui perguntas, senão depois, daqui a pouco a gente termina, nós temos ainda 15, 13 minutos para ir à frente. A Valéria Prockman, que é uma jornalista aqui de Curitiba, amiga nossa, também participa de várias dessas atividades. Fiquei sabendo esses dias, Valéria, que você é conselheira de saúde da unidade de saúde do Mãe Curitibana, se não me engano. Parabéns pela participação, você não para nunca. Diz ela, parabéns pelos resultados do trabalho. O que faremos do trabalho teu no programa de saúde do adolescente em São Paulo, Albertina? E eu aproveito para dizer que tem uma pergunta. O São Paulo foi pioneiro, quantos outros estados do país têm programa de saúde adolescente? E outra pergunta que veio sobre a telemedicina, agora nessa questão da pandemia, no futuro, como é que está a telemedicina no programa do adolescente? Está sendo utilizada? Mas voltando a Valéria, eu enxertei aqui algumas perguntas para você fazer um pupurri aí. O que faremos agora que o governo quer abolir o aborto legal e até a pílula do dia seguinte, além da educação sexual? Essa é uma pergunta, são 3 perguntas em uma que a Valéria apresenta. Você poderia fazer um apanhado dessas perguntas todas? Se quiser, eu repito na hora que você precisar. Não, eu lembro. Então, a primeira coisa, olha, São Paulo foi pioneiro, sim. A gente chegou a fazer, porque foi muita ligação com a Organização Pan-Americana de Saúde. E como, na verdade, a gente estava muito ligada ao SUS, à construção, muita ligação com a preventiva, né? Então, essa ida, né, na verdade, foram muitas frentes abertas, mas a gente chegou a ter, na Bahia, em Pernambuco, tivemos vários programas. Lei São Paulo foi a única, mas a gente chegou a ter aí em Curitiba, o Ézio Cordeiro, num posto do INAMPS, a gente teve aí um ambulatório que era de especialidades. Eu cheguei aí, inaugurar aí, né? Depois, foi muito incrível, era os anos de 87, ainda estávamos no começo do SUS, e o Ézio falando, a gente teve num posto era um posto do INAMPS. Nós tivemos Ivaiporã, eu cheguei aí fundar uma casa do adolescente nessa região que tinha, então, horta, padaria, porque nós temos as casas são 30 em São Paulo, são nas regiões vulneráveis. E com as regiões vulneráveis, a gente conseguiu reduzir a gravidez. Casa não é casa, é centro de atenção à saúde do adolescente.
Em 92, a gente pensou numa lei, e havia um desenho da lei. Agora, tivemos. Agora, o grande medo é o desmonte, né? A pílula no dia seguinte retoma em vários lugares, né? De não ser dado como abortivo, a questão dos métodos anticoncepcionais, como se fossem proibidos, a questão do aborto legal, quer dizer, acho que 10 anos, um parto, esse estupro coletivo que essa menina viveu, para mim foram 2 estupros. Ela foi estuprada dentro de casa, estuprada olha, estou até confundido, na Universidade do Espírito Santo, porque era impossível o Espírito Santo não ter uma possibilidade de um aborto legal, né? É mentira isso, podia ser feito lá, mas teve uma interferência aqui de São Paulo, com algumas médicas, alguns serviços que foram contrários. Então, não é que lá foi não feito, foi impedido de fazer. E essa menina ter chegado de portas-malas, na porta-malas do carro em Recife. Quer dizer, uma menina de 10 anos. Então, nós temos correndo vários riscos. Primeiro risco, a questão do abuso e de essa menina ser culpabilizada, chamada de assassina, né? Colocado o nome nas redes sociais. Então, esse retrocesso, ele é um retrocesso, para mim, histórico. E por isso que a documentação ela tem que existir. E a questão da abstinência, né? Eu discuti na Globo News com o representante da representante do Ministério, e eu disse que São Paulo jamais falou de abstinência e que sem abstinência, com diálogo, nós reduzimos a gravidez na adolescência. Ele não ficou, e quando foi usado algumas pesquisas como o Chile, eu desmenti. Quer dizer, na verdade, o Chile nunca teve a resposta que foi dito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas fake news de ciência, né? Então, por isso que a documentação é importante. Quais foram as evidências? E eu insisti muito. Quais foram as evidências científicas da Jamaica, do México? Eu estive em vários encontros internacionais e todos os países discutiram a questão da sexualidade. Jamais discutir sexualidade ajuda a atividade sexual. Não, discutir violência tira o pânico, o pacto de silêncio. Então, é ideológico, é mentiroso, é anticientífico, né? O que se fala hoje de não ter a sexualidade, a discussão de sexualidade na escola. Então, acho que tudo que nós conseguimos nas constituintes, com os direitos reprodutivos, acho que a gente tem que documentar e pedir para que não tenha volta. Eu antes conversava com o Márcio, a minha impressão é que eu estou em 1975, né? Assim, tentando desenhar com menos esperança tudo aquilo que eu desenhei. E às vezes eu acho que eu estou em Portugal, quando o Salazar, o presidente da minha terra, não queria que ninguém nem estudasse, e nenhuma mulher estudasse, nem discutisse nada sobre as suas vidas. Eu acho que é muito grave o que nós estamos vivendo. Eu não tenho medo, eu tenho esperança, porque se eu ficar sem esperança, eu vou morrer. Então, enquanto eu tiver esperança, eu vou... Mas acho que essas documentações, essas discussões, tudo isso que nós estamos fazendo é necessário. E a linha de cuidados que a gente faz hoje é entender a roda de conversa que eu estou trabalhando, é muito para que a gente possa discutir na unidade básica, ouvir os adolescentes, porque senão, daqui a pouco, nem sequer eles vão poder falar o que eles sentem. Ok, Albertina. Toma mais um pouquinho d'água, menina. Tome mais um pouquinho d'água. E tem aqui mais uma pergunta que chegou, que eu acho que você passou de relance assim, no assunto, mas seria interessante você ter alguns minutos mais para aprofundar. Nós vamos terminar às 20h33, temos mais 5 minutos. A pergunta no programa
aí em São Paulo, qual é efetivamente a participação do setor privado e do terceiro setor? Porque o programa é um programa da Secretaria de Estado da Saúde, né, que é o promotor. Agora, o setor privado da saúde, ou mesmo extra-saúde, e o terceiro setor tem um papel, contribui, participa, decide, executa? Como é que isso acontece? Foi muito importante essa pergunta, eu passei correndo, eu esqueci também de responder uma outra. Bem, por exemplo, Casa do Adolescente de Itapetininga, várias entidades, através do Conselho Municipal de Saúde, financiam vários programas. Então, o programa do adolescente dá uma diretriz estadual, mas, por exemplo, vários lugares como Mirassol, Ilha Comprida, vários projetos, Ilha Jovem, de capacitação, de emprego, tem muita ligação com o terceiro setor. Agora, por exemplo, eu criei o programa Máscaras Solidárias, e o terceiro setor, que no caso foi o Carrefour, me deu um valor de 40 mil máscaras para que eu pudesse distribuir nas casas do adolescente. As frases colocadas foram as frases que os adolescentes queriam. Estou adolescente, estou suave, estou de boa, não há violência. Então, o terceiro setor, ele tem um trabalho importante na questão, principalmente de alguns temas. Primeiro, emprego, e também a questão da violência, na confecção de cartilhas. Agora nós estamos fazendo uma cartilha junto com a Cooperálcool, sobre a questão da higiene e do tempo de pandemia. Eu estou fazendo essa ajuda. Então, o terceiro setor, ele tem se mostrado, na questão dos jovens, extremamente sensível. O que a gente está fazendo agora? Me perguntaram da videoconferência. Nós temos webconferência, sim, vamos ter dia 6 de agosto, 6 de dezembro, desculpe, temos YouTube todas as semanas, todas as quartas-feiras, nós temos YouTube que vai abordar um tema. Eu vou convidar, inclusive, o Márcio para falar da história do SUS. Então, a gente tem tecnologia, a questão de famílias em tempos de pandemia, internet, suicídio. Então, esse serviço já tem 3 anos e todas as quarta-feiras nós temos mais de 150 YouTubes feitos. As webconferências são realizadas juntos com a saúde da mulher e com a saúde da criança. Agora que eu estou junto com a Secretaria da Justiça, eu quero dizer que meu salário é único, é o do Hospital das Clínicas, eu não ganho nada, senão vou pensar que eu tenho duplo vínculo, né? Então, eu sou coordenadora, estou coordenadora, mas o meu salário é do Hospital das Clínicas, então, essa possibilidade de estar na Justiça, no Hospital das Clínicas e na saúde, fez com que várias parcerias pudessem acontecer. Várias artistas fazendo várias campanhas. Hoje, por exemplo, eu recebi um convite novamente da Saia Justa para falar sobre a questão do câncer de mama, e eu sempre faço uma troca. Olha, eu dou desde que vocês divulguem o programa. Tá. Então, eu acho que o terceiro setor e a mídia, alguém jornalista, a Valéria, me falou, a mídia foi muito importante aqui em São Paulo. Eu nunca tive problemas com a mídia, não tenho. Então, foi importante a mídia, a gente transformar esses assuntos, os dados, agora, como foi dessa menina de 10 anos, foi uma grande repercussão. Então, acho que o nosso dado é transformar os dados em visíveis. Então, a minha equipe toda fala, quanto por hora, porque às vezes a mídia não quer que a gente fale tanto, mas quer que diga algumas coisas que são catástrofes. Então, às vezes eu falo, é uma catástrofe, mas o que pode ser bom? Então, eu acho que online
e a telemedicina é um grande caminho, acho que a gente podia pensar melhor, eu acho que ainda, aqui em São Paulo, no programa do adolescente, eu ainda deixo a desejar, mas eu acho que a gente podia caminhar numa documentação internacional, inclusive. Albertina, que bom. Você foi bem precisa e nós temos mais 3, 4 minutos, mas chegou uma pergunta que eu acho que você poderia abordar rapidamente. Da Brigitta Weier, ou Brigitta Weiers. Ela pergunta: a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem contribuiu para a diminuição da gravidez indesejada? Existe alguma avaliação nesse sentido? Você tem algum conhecimento a respeito? Pode dizer alguma coisa para a gente? Olha, importantíssimo, Brigitte, o que você falou, importantíssimo. Olha, quando a gente trabalhou com a questão, apesar de eu ter focado tanto menina, o programa do adolescente atende meninas e meninos, né? Então, foi incrível, porque no começo a gente tinha 60%, 70% de meninas indo no programa, 30% de homens. Agora nós temos praticamente meio a meio. Então, os adolescentes, eles fazem roda de conversa. E uma das coisas que a gente discutiu é como trabalhar com camisinha. Então, por exemplo, a gente criou um slogan: camisinha dá mais prazer. Né? Você usa a camisinha, você se conhece mais, você tem nova sensibilidade. Então, vê. Então, esse slogan foi importante. Outro slogan que eu criei, esse foi meu só, não tem mulher fria, só mulher mal esquentada. Então, isso acabou sendo uma frase do século, e a gente trabalhou muito com os meninos na questão do... Como eles têm medo de falhar numa primeira relação, a gente trabalhou muito com como é que está a sua saúde, a questão do desenvolvimento, das etapas da puberdade. Então, o menino que se sentia mais baixinho, como é que era o desenvolvimento, as questões psicológicas na questão da depressão, do medo, da ansiedade. Nós criamos vários caminhos da pele. No primeiro momento, nenhum adolescente queria ver a pele. Depois eles começaram a gostar de fazer higiene da pele, melhorar a acne, e a gente, então, criou várias brechas, né? Até com uma fono, para discutir como é que estava a voz dele. Então, essas rodas de conversa, que nós tivemos rodas de meninos, rodas de meninas, rodas conjuntas, eu acho que a saúde do homem, na verdade, ela foi depois, né? Mas no início, quando a gente hoje, cada vez mais, a gente está nessa mudança de gênero, trabalhando com igual capacitação dos meninos e das meninas. Então, a colocação, quem não usa camisinha é tonto, ou eu me gosto, eu uso camisinha, várias frases. A gente tem vários trabalhos de menino simulando que dá a luz. Então, o menino grávido, e como é que ele daria a luz. Então, isso acabou sendo um motivo muito forte de trabalho, incorporado até na questão da saúde do homem para o Hospital do Homem. Hoje a gente deu algumas dicas no Hospital do Homem, que é aqui em São Paulo, para essa discussão sobre o prazer, sobre a impotência. E começamos muito por aí, e hoje está ficando mais tranquilo. Muito menino dizendo: eu fui traído, eu fui passado para trás. Né? Claro, e também falar assim: eu sou corno, não queria ser corno. Quer dizer, então a gente começa a trabalhar, e assim, com muito respeito. Eu acho que essa pergunta é muito importante. É preciso e necessário a inclusão do menino. Sem o menino, não vai ter redução da gravidez, não vai ter. Muito importante, Brigitta. Eu vou prestar atenção quando eu falar da minha aula, para enfatizar mais sobre a questão da saúde do homem. Ok. Ok, olha, Albertina, o nosso tempo está acabando. Precisamos novamente agradecer não só a sua participação, mas também, eu estava me lembrando aqui, do apoio decisivo que nós tivemos de pessoas da sua equipe, como a Lenisa, a Osana, a Gláucia, a Elisângela,
e também aqui da equipe do Paraná, o Ivan, o André, o Henrico, que estão aí na sala, atrás dos bastidores, ajudando a que as coisas aconteçam. As perguntas que não serão possíveis de serem discutidas aqui no momento, a gente informa aos seus autores que nós trataremos dela nos próximos dias, não vai ficar nenhuma sem responder, eu mando para a Bertina depois, e a gente retorna com os esclarecimentos que forem solicitados, que estão sendo solicitados. Albertina, nós novamente queremos agradecer a sua participação. Vou te passar o microfone para você fazer as despedidas, mas antes eu gostaria de convidar a todos para que prestigiem, continuem prestigiando o ciclo de debates Viva Inesco. Na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui no mesmo horário com o Dr. Homero Giacomini, que falará sobre Pasquim da Pandemia. É um título do livro que ele lançou recentemente, Saúde e Democracia Fragilizadas. Albertina, por favor, fique à vontade, diga aí a sua despedida para todos aqueles que estão acompanhando a gente. Olha, eu acho que eu agradeço demais a estar aqui. Acho que essas ações, como a que você está fazendo, fazem parte do nosso renascer. Eu acho que nós temos uma história incrível neste país. Eu sei e acho, sim, que a democracia está fragilizada, mas a gente tem uma história, desde as eleições diretas, desde a construção do SUS, do ECA, desde aqueles encontros, só quem viu é que sabe, aquelas mulheres falando, e eu me lembro assim, que quando eu falava dos movimentos das mulheres, do prazer, elas rindo, batendo palma, né? E também querendo acreditar. Então, acho que esses atores, a gente tem um compromisso com essa história, e essa história ela vai continuar. A gente pode estar um pouco para trás, pode estar um pouco fragilizado, mas o SUS, as diretas, o ECA, a Constituinte, elas fazem parte das nossas vidas. Elas podem ter recuado, elas podem estar fragilizadas agora, essas vitórias, mas eu acredito, sim, que nós vamos continuar, porque a esperança ela faz parte do ser humano. E a desigualdade, ela não pode fazer parte do ser humano. Então, volto a falar, pelo fim das desigualdades, pela luta, pela paz e pela esperança. É isso, e eu agradeço porque hoje eu vou ficar mais forte, mais 10 anos de briga e de esperança. Não vou desistir, vou continuar acreditando que é possível. Muito bem, Albertina. Você transmite energia e transmite esperança. É isso que a gente também precisa, não só para a vida social, para a vida na saúde, que a gente participa das políticas de saúde, mas também, particularmente, nós aqui do Inesco precisamos do seu apoio e da sua participação. Assim como a Albertina nos está dando, contamos com que você, que está participando, tendo a oportunidade de aprender conosco hoje com a Albertina, propicie que o Inesco continue realizando esse trabalho nos próximos anos. Viva saúde, Albertina, com a água que todos merecemos, e ajude-nos a divulgar o Viva Inesco, o ciclo de debates que continuará até o final de novembro. E o próximo congresso internacional, né? Que Portugal, a América Latina toda esteja participando. Tudo bem. Obrigado pela sua audiência e boa noite.